Olá, meu povo, todos bem? Espero que sim. Estamos aqui, caminhando rumo à nossa conclusão da apostila 2. Essa semana a gente termina, eu garanto isso para vocês. Para isso, precisarei de um comprometimento grande da parte dos senhores, porque temos muita coisa para ser discutida em pouco tempo de trabalho, mas nada que vocês se comprometendo, a gente não trabalha junto. Você já sabe quanto que isso é importante na nossa situação, no nosso caso. Aí na página de abertura do capítulo 18, na página 443, tem uma pergunta de reflexão logo de cara. Para realizar uma decoração de festa junina com tecido chita em determinada escola, seriam necessários 4,6 metros de tecido. Se o metro do tecido for vendido a R$ 8,90, qual é o custo da decoração com esse tecido? Qual é a operação utilizada? Bom, temos aí a medida necessária do tecido, 4,6 metros. Se o metro do tecido for vendido a R$ 8,90, qual é o custo da decoração com esse tecido? Certeza que alguns de vocês já mataram essa charada, ou no mínimo, como fazer essa conta. O que a gente vai aprender neste módulo 18 é fazer esta conta escrevendo, sem necessariamente recorrer ao auxílio da calculadora, que é o que muitos de vocês já devem ter feito, inclusive nesta aula, inclusive neste momento, não é verdade? Vamos em frente. Multiplicação. Assim como a adição e a subtração estudadas no módulo anterior, a multiplicação e a divisão fazem parte de seus estudos matemáticos desde que você iniciou o ensino fundamental lá no primeiro ano. Para entender os procedimentos utilizados para realizar as operações necessárias e a fim de responder às perguntas da abertura deste módulo, serão retomados e ampliados alguns conceitos relativos aos significados da multiplicação com números naturais estudados anteriormente. Vamos estudar também a propriedade da compensação da multiplicação, fundamental para a compreensão do algoritmo da multiplicação de números racionais na representação decimal. De uma forma resumida, o que esse parágrafo está dizendo? Que nós vamos aprender um jeito de fazer a multiplicação, mas antes de fazer esta síntese, e de explicar para vocês o que é esse jeito, eu vou ensinar, a gente vai passar pelo procedimento da compensação, apenas para que vocês possam entender o porquê da regra que a gente vai aprender neste módulo. Então, vamos lá. Os 4 significados para a multiplicação. A multiplicação como uma adição de parcelas iguais. A multiplicação é interpretada como o resultado de uma contagem na configuração retangular, aquela ideia do quanto cabe. A multiplicação é interpretada como uma combinação, aqueles vários exercícios de combinação, por exemplo, tem 4 roupas vestidas de 5 vezes diferentes, aquele conceito de probabilidade que a gente também vai estudar. A multiplicação é interpretada como uma proporcionalidade, como no exemplo aí, vezes, 15 é 5 vezes maior que o número natural 3. Claro, há contexto em que a palavra vezes pode indicar uma divisão. Você já estudou essas ideias na multiplicação e na divisão por 10. Por exemplo, tornou o número 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Tornar o número 10 vezes maior é multiplicar por 10. Tornar o número 10 vezes menor é dividir por 10. Então, vamos, exercícios que eu acho que é a melhor forma da gente aprender isso tudo. Resolva os problemas a seguir e indique qual é a ideia da multiplicação em cada um deles. Aí nós temos, Marcelo trabalha em uma empresa de propaganda. Seu chefe pediu a ele que desenhasse 5 folhetos de propaganda por dia durante os próximos 3 dias. Mas ele se confundiu e desenhou 3 folhetos por dia durante 5 dias seguidos. Parece-lhe a mesma coisa? O que é possível concluir? Será que é a mesma coisa? Vamos lá. Se ele fizesse 5 folhetos de propaganda por dia, durante os próximos 3 dias, seriam o quê? 5 vezes, 5 por dia durante os próximos 3 dias. Então, seria 5 em um dia, 5 em outro dia e 5 em outro dia, Quantos folhetos de propaganda dá isso? Dá
15 folhetos, né? Se a gente somar tudo. Mas ele se confundiu e desenhou 3 folhetos por dia durante 5 dias seguidos. Será que é a mesma coisa? Vamos ver? Ó, ele fez 3 dias, 3 folhetos em um dia, 3 no outro, 3 no outro, e assim foi ao longo de 5 dias. Se a gente somar isso, também são 15 dias. Olha, é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas se a gente for parar para pensar na questão da empresa, ó, faz de conta que você é o chefe dessa empresa e você pede para a pessoa fazer o quê? 5 folhetos de propaganda durante 3 dias. Só que ele não fez isso. Ele fez 3 cada dia, só que durante 5 dias. Isso para uma empresa, pessoal, é catastrófico. Por quê? Ele vai produzir a mesma coisa, vai. Só que olha a produção em cada dia, como é diferente. Qual é a ideia de multiplicação aí? Adição de parcelas iguais. Por quê? Nós temos aqui no primeiro caso, ó, 5 mais 5 mais 5, que daria o quê? 5 folhetos de propaganda durante 3 dias, que nos dá 15 dias. 15 dias não, 15 folhetos, certo? Só que Marcelo se confundiu e fez 3 folhetos por dia durante 5 dias. Também dá 15 folhetos. Só que olha a questão da produção. Ó, se a gente for comparar semana por semana, aqui em 3 dias ele produziu 15. E aqui em 5. Ou seja, qual foi a operação que a gente fez aí? 5 vezes 3. Vocês já aprenderam que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas olha o que acontece neste caso. Nós temos o quê? Neste caso, nós temos 5 vezes 3, ou seja, 5 vezes o 3. No outra situação, nós temos 3 vezes o 5. Tá vendo como, apesar da gente saber que matematicamente a ordem dos fatores não altera o produto, mas a ordem em que eles aparecem podem significar muito para uma situação como essa de uma empresa? Viu? A gente tem aquela ideia de multiplicando e multiplicador. Eu vou apagar aqui para a gente poder fazer um outro raciocínio. Quando a gente tinha a divisão, nós aprendemos o quê? A multiplicação entre fatores e produto, o resultado, certo? Só que a gente também tem uma outra situação que é o quê? Um multiplicador e o multiplicando. Leandro, por que você está usando essa ideia com a gente? Quando a gente fala de multiplicador, por exemplo, nessa situação aí, o multiplicador seria o quê? 5 vezes o 3. Já na outra, essa é a segunda situação. Qual foi a segunda situação? De que ele fez o quê? Ele se confundiu e fez 3 folhetos durante os 5 dias da semana. No caso, qual é o multiplicando na primeira situação? Que foi o pedido? Que foi durante 3 dias para produzir 5 folhetos. Gente, talvez tenha ficado um pouco confuso isso, mas o que eu queria que vocês entendessem? A questão da diferença da produção se tratando de uma empresa, ok? Vamos lá, item 2. Numa classe, o número de meninos é 4 vezes o número de meninas. Se na classe houver 6 meninas, quantos serão os meninos? Ora, pessoal, primeiro de tudo, qual é a ideia de multiplicação aplicada aqui? É de proporcionalidade, lembra? 4 vezes maior, interpretada como proporção. Ou seja, cada 6 meninas, o número de meninos é 4 vezes maior. Ou seja, nessa situação, 6 vezes 4 significa que são 24 meninos na sala. Ok? Por que é importante a gente entender isso? Porque a questão de proporcionalidade vai ser muito presente na nossa vida. Vamos lá, item 3. Ó. Uma indústria organiza seu estoque em caixas que são colocados em 2 tipos de estante. Na estante A são 4 caixas em cada prateleira. Na estante B são 2 caixas em cada prateleira. Então isso é o que a gente chama de configuração retangular. Porque é uma certa quantidade, tanto na horizontal quanto na vertical. Ou seja, na estante A,
O que a gente tem? 4 estantes por 4 caixas por fileira. Quantas fileiras nós temos? 3. Então, ó, são 4 estantes por fileira, são 3 fileiras. Que são 12 caixas. Já na estante B, nós temos o quê? São 2 estantes por 3 fileiras. Ou, simplesmente, ó, no primeiro caso, a gente poderia escrever o quê? São 3 fileiras em que cada uma tem 4 caixas. Já no item B, nós podemos escrever que são o quê? 3 fileiras com 2 caixas cada uma. Tá ok? E por último, né, dentro do que foi apresentado na sessão Você Já Estudou, se você dispõe de 2 calças e 3 camisetas, poderá combinar essas peças de algumas maneiras diferentes para se vestir. Qual a quantidade de combinações possíveis? Partindo do desenho, pessoal, nós temos o quê? Para cada camiseta, 2 opções de calça. Ó, calça azul, calça preta. Mesma coisa para essas camisetas aqui, ó. Calça azul ou calça preta. Para esta aqui, ó, azul ou preta. Ou azul e azul marinho, vocês sabem. Então, nós temos o quê? 3 camisetas para 2 calças, ou seja, 3 camisetas para 2 calças, ou 2 calças para 3 camisetas, o que nos dá um total de 6 combinações possíveis. Tudo bem? E qual a ideia de multiplicação envolvida aí? A ideia da multiplicação como combinação. Tudo bem? Então, viramos a página multiplicação de números racionais na representação decimal. Procedimento da compensação. Temos aí uma colega nossa, está lá no item 1. Use a calculadora para calcular o que se pede. Então, na letra A, ele pede para você fazer o quê? 15 vezes 14. 15 vezes 14 dá o quê? 210. Então, você vai colocar aí na frente, né? O nosso resultado, que é 210. Item B. 15 vezes 1,4. Isto vai dar o quê? 21. E coloca o vírgula zero para a gente poder interpretar essa situação. 1,5 vezes 1,4 vai dar 2,10. Agora vamos lá. Observe os resultados dos itens A e B. O que é necessário fazer com o resultado do item A para obter do item B? Se você parar para ver, ó, 210 para 21 é o quê? 10 vezes menor, né? Precisa fazer conta? Não, a gente precisa fazer o quê aqui? Dividir 210 por 10. Mas vamos lá. Precisa fazer conta? Não. Vem aqui comigo, ó. No módulo 14 ou 15, que a gente viu lá multiplicação e divisão por potências 10, 100 e 1000, nós tínhamos o quê? Quando a vírgula se deslocasse, ó, 210, veja o que nós tínhamos lá. Se ela se deslocasse para a direita, representaria multiplicação. Se ela deslocasse para a esquerda, divisão. Lembra disso? Se não lembra, é bom a gente começar a retomar, porque essa ideia é fundamental para a nossa sequência, hein? De 210 para 21, o que aconteceu com a vírgula? Ela estava aqui no 210, certo? Era como se fosse vírgula zero aqui. Então, olha só o que aconteceu com a vírgula, ó. Vou fazer de novo aqui o que eu estou pensando em escrever para vocês, para que não haja confusão do porquê que eu simplesmente coloquei ali dividir por 10. Nós tínhamos ali 210 na primeira letra A e 21 na segunda. Olha o que aconteceu. Olha a vírgula. Ela andou uma casa para a esquerda, ou seja, nós dividimos por 10. Tá vendo? Por isso que eu só afirmei isso. Agora, observe os resultados dos itens A e C. O que é necessário fazer com o resultado do item A para obter o do item C? Ó, vamos lá, ó. Do item A para o item C, eu vou aproveitar o que eu já fiz ali no item B. Nós tínhamos o quê? 210 no A e 2,10 no
C. Olha o que aconteceu. Duas casas, ou seja, a gente precisa dividir 210 por quanto? Por 100. Tá começando a relembrar? Espero que sim, porque a gente vai precisar destes conceitos, tá ok, galera? Vamos lá. Vamos agora calcular 24 vezes 0,3 sem utilizar a calculadora. Então, primeiramente, a gente precisa saber o quê? O que é necessário para transformar 0,3 no número natural 3. Ou seja, 0,3 em 3,0. Ou seja, 0,3 a gente vai transformar ele em quanto? Em 3,0. Para isso a gente precisa o quê? 0,3 a gente multiplica por 10 que a gente tem lá 3,0 ou simplesmente 3, o número natural 3. 3,0, tá certo? Tá, só que ele pediu o quê? Ó, número natural. Lembra-se que 3,0 é um número racional. Importante essa observação, hein? 3 é o número. Então agora multiplique 24 por 3. Agora você já sabe fazer, porque multiplicação entre números naturais. 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Então 24 vezes 3 é 72. E o resultado do item 2, ele pediu para dividir por 10. E a gente fez no item anterior, quando a gente divide por 10, a gente pega a vírgula, simplesmente desloca uma casa para a esquerda, ou seja, 7,2. Então, quanto é 24 vezes 0,3? 7,2. O porquê disso a gente vai responder já, tá bom? Vamos agora ao item 3, que é interessantíssimo e pode cair em prova. Descubra os números desconhecidos dos esquemas a seguir, registre o raciocínio utilizado. Olha, um determinado número está aqui, ele foi dividido por 3 e deu 0,5. E depois, quando multiplicado por 12, deu 6. O que a gente precisa fazer? Lembra do que a gente fez no módulo anterior, de adição, que a gente fazia operações contrárias? Então, aqui, ó, se a gente tem 0,5 para descobrir que número que foi dividido, basta a gente pegar o 0,5 e fazer o que com ele? Multiplicar por 3. Ou seja, 0,5 vezes 3 dá 1,5. Leandro, eu não sei fazer a multiplicação ainda. Lembra da ideia de multiplicação como adição de parcelas iguais? Ó, 0,5 mais 0,5 mais 0,5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Foi 1. 1,5, tá vendo? Ah, mas Leandro, é só isso? Sim, é só isso. E a letra B, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar aqui o do item A para você não se confundir, tá bom? No item AB, nós temos o quê? Ó? Um determinado número dividido por 2, que a gente também não sabe quanto que é, e só sabe que este número multiplicado por 10 deu 10,4. E agora a gente já tem essa noção de operações contrárias, nós já sabemos que um número que foi dividido por 10, ele tem a sua operação contrária, a gente já sabe que a vírgula se desloca. Então, se a gente tem 10,4, a gente quer descobrir que número que foi multiplicado por ele. Para dar 10,4, a gente pega o quê? Que número vezes 10 deu 10,4? A gente pega este número 10,4 e divide por 10, chegando onde? 1,04. Tudo bem? E agora, para descobrir qual foi o número que dividiu por 2 e deu 1,04, a gente vai fazer a mesma coisa e multiplicar. Se aqui está dividido, operações contrárias, e multiplicar 1,04 por 2. Tá? Então, ó, 1,04 mais 1,04 vai dar quanto? Eu vou fazer aqui em cima para você enxergar o que está acontecendo. Ó, 8,02, ou seja, o número é 2,08. Para você que quer copiar, aqui em cima era 1,04.
5. Tudo bem, pessoal? Dá uma olhada aí no que foi feito, vê se ainda tem dúvida. Espero que não. Vamos em frente, então. Síntese 1. Procedimentos para multiplicar dois números racionais na representação decimal. Você deve ter percebido que ao multiplicar um dos fatores de uma multiplicação por 10 e dividir o produto por 10, o resultado não se altera. Isso ocorre porque é uma compensação. O que significa isso? Observe que se nessa primeira conta, 24 vezes 0,3, nós não multiplicamos o 0,3 por 10 para deixar ele em número natural? Sim, né? Só que depois, para não perder essa conta que a gente fez, porque se a gente não fizer mais nada, a gente acaba com o número. Depois que a gente fez a conta inteira, olha o que aconteceu. Dividiu por 10, que é o que a gente fez lá no começo. Dividiu por 10 de novo, para que o resultado seja o número que a gente espera. Ok? Outro exemplo, 1,5 vezes 1,4. Observe aqui, ó, tanto 1,5 multiplicou por 10 para ter um número inteiro, quanto aconteceu a mesma coisa com 1,4 para virar 14, um número natural. 15 vezes 14 deu 210, tudo resolvido. Só que depois no final, ó, 210. Como que a gente vai compensar isso? Vamos lá, o que a gente fez no começo? Nós multiplicamos tanto um quanto o outro por 10. Então, na verdade, a gente fez o quê? 10 vezes 10 dá 100. Então, o resultado a gente precisa dividir por 100. Deu 2,1. Tá bom? Aí, agora, no exercício 2, o que a gente vai fazer? Aplicar o procedimento da compensação e, sem utilizar a calculadora, efetue as seguintes multiplicações. Vamos lá, 18 vezes 1,5. O que a gente precisa fazer para transformar este 1,5 em um número natural? 18 vezes. Se a gente multiplicar por 10, resolve, né? Então, 18 vezes 15. Porque aqui, ó, a gente multiplicou por 10 o 15. Então, 18 vezes 15 a gente já sabe fazer. 18 vezes 15 é igual a quanto? 5 vezes 8, 40. É 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Mais, né? Ou o zero, para quem está acostumado. Pelo que eu vi no material, vocês aprenderam a fazer utilizando o zero. Então, eu vou colocar um zero aqui. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. O que nos dá 0. 9 mais 8, 17. Foi 1. 1 mais 1, 2, certo? Só que a gente tinha multiplicado por 10 lá no começo, não tinha? Então, este resultado a gente precisa o quê? Dividir por 10. O que vai nos dar 270 dividido por 10, 27. Então, isso aqui é igual a 27. Vimos? Nós não utilizamos a calculadora. E claro que para vocês exercitarem, fica o restante destes exercícios. Eu estarei à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas. 16 vezes 0,028 e assim por diante. Item 2. A tarifa de ônibus de um município é de R$ 4,30. Se uma pessoa utilizou o ônibus 25 vezes em um mês nesse mesmo município, quanto ela gastou com transporte nesse mês? Então, o que você vai precisar fazer? Eu vou te dar uma orientação e você continua, hein? 25 vezes 4,30. Então, antes de mais nada, o que a gente precisa fazer? Transformar este 4,30 em um número natural. Fazer a multiplicação. E depois dar o resultado que a gente precisa aqui. Então, 25 vezes 4,30. Item B. Flávio utiliza 4 ônibus por dia para trabalhar neste município. Ele trabalha de segunda a sexta-feira. Quanto ele gasta com passagem de ônibus em uma semana?
Ou seja, a gente precisa calcular. Se ele utiliza 4 ônibus por dia, a gente precisa fazer o que primeiro? 4 vezes 4,30. Isso vai te dar um resultado. Este resultado vai te dar o quê? O que ele gasta em um dia. Então, em uma semana, o que você precisa fazer? Pegar este resultado que você achou aqui e multiplicar por 5. Tá bom? Teste. Teste 1. Maria gastou o seguinte valor com compras na barraca de verduras na feira. Ela pagou com 2 notas de R$20 e recebeu apenas moedas de troco. Quantas moedas ela recebeu e de que valor elas eram? Ora, como você vai fazer isso? Primeira coisa que você precisa saber, quanto ela gastou, ou seja, você precisa fazer o cálculo de quanto ela gastou nessa barraca, para depois descobrir quanto ela recebeu de troco. E o próximo passo, analisar cada uma das alternativas para saber qual foi o valor que ela recebeu de troco. Tá bom? E na seção em casa, os itens de 1 até 5, onde vocês vão aplicar esses procedimentos que nós estudamos nessa aula. Próxima aula teremos live, onde eu vou poder te explicar um pouco melhor isso e tirar as dúvidas que ficaram deste trecho. Bons estudos para vocês, até a próxima!